Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você, para a sua família. Que Deus venha abençoar nesse instante o teu ministério, tua igreja, teu pastor. Estou aqui mais uma vez para transmitir algo muito importante para você, que é a respeito de sonho. Talvez você está sonhando muito e não está entendendo, mas o sonho é algo do coração de Deus para o teu coração. Então, às vezes o mais importante não é a interpretação do sonho, ela é importante, mas o mais importante é o ministério que Deus tem na tua vida e a importância de levar em consideração. Às vezes o sonho é para dar um livramento para a tua família, para a tua vida, na empresa que você trabalha. Às vezes o sonho é Deus falando para você que está contigo, que vai vir coisas boas para a tua vida, vai vir coisas boas, você vai subir mais um degrau, e às vezes nada disso entendemos, porque muitas vezes o sonho ele vem em forma de parábola, vem de forma simbólica. Por isso eu vou te deixar uma palavra só para você entender como Deus trabalha. Olha aqui, Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo 13 e o versículo 10. Olha os discípulos procurando a Jesus. E acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Por que lhe falas por parábolas? Verso 11. E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Está vendo que é mistério? O que é mistério? Algo não revelado. Você como filho, você pode receber e entender rapidamente, porque nós como filho, o Pai nos ensina de como nós termos o discernimento. Como nós termos o discernimento e quando Deus fala, a gente entender rápido. Às vezes alguém chega na igreja e começa a ministrar uma palavra. Dependendo da tua necessidade, você já começa a entender, mesmo que a palavra seja simbólica. Aí você já começa a entender que Deus está falando com você. É assim que funciona. Então, a voz é dado o mistério, é um mistério. Então, muitas vezes o sonho, ele é um mistério. Por que mistério? Porque ele não vem de forma literária, para nós entendermos no estralar de dedo, não. Às vezes ele vem de forma simbólica. Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num ponto de ônibus, junto com a mocidade da igreja. Eu estava naquele ponto de ônibus, estava todos nós de pé. E de repente vinha do outro lado um caminhão, um caminhão trucado, muito bonito. O caminhão vinha e ele parava. E eu percebia que daquele caminhão estava descendo o motorista, e ele ia descendo. E eu percebo que quando ele vai descendo, ele desce com um mói, não sei quantas varas, mas ele tinha um mói de vara de pesca. E eu percebo outra coisa, ele estava embriagado, estava bêbado. E ele vem bêbado, ele passa assim por perto de mim, por perto daquela mocidade, e ele vem, aí eu vejo uns lixos, monturo, e ele joga as varas de pesca. As varas de pesca era tão linda, eu nunca vi uma vara de pesca como aquela, porque aquelas varas eram do céu, ela como se fosse de pedras preciosas, aquele azul lindo, e me dava um desejo muito grande de pegar aquelas varas, porque era lindo, e ele jogava. E quando ele jogava aquelas varas, ele ia embora, bêbado. Quando ele chegava longe, ele começava a jogar torrão de barro, pedra, começava a jogar. Aí o sonho foi cortado. Aí eu procurei o pastor, porque eu não sabia até então de detalhes, de discernir, de levar em consideração o sonho. Então veja, o que quer dizer isso? A palavra do Senhor diz: não vos embriaguei com vinho em que há contenda. Então, essa pessoa estava embriagada. Por que estava embriagado? Provavelmente tinha se embriagado. Não é vinho que a pessoa estava tomando. Pode ter sido, pode ter ser literária o sonho, que a pessoa bebeu vinho, mas às vezes não. O embriagar é uma contenda. Se uma pessoa ele está sã,
Deus salvou ele, batizou ele com o Espírito Santo, ele está bem na obra. Se ele começar a pender para um lado, ser um briguento, não aceitar o que o pastor fala, não, uma pessoa crítica, uma pessoa problemática dentro da igreja, ele começa a se embriagar espiritualmente, a ponto de fazer besteira. Qual é a besteira? Não querer mais o cargo, porque é isso que acontece. Ele começa a não querer nem saber. Então, as varas de pesca, não é que aquelas varas é umas varas literárias. Está falando de uma ferramenta, porque quando a pessoa se embriaga, ele começa a deixar de praticar as boas obras, de praticar o evangelismo, de orar firmemente, fazer todas aquelas práticas do dia a dia, orar, buscar, ter uma vida de visita, visitar as pessoas. Ele começa a deixar, porque ele está se esfriando na fé. Se esfriar na fé é se embriagar. Ele começa a se embriagar. Então a Bíblia usa esse símbolo. É uma embriaguez. E jogar pedra, jogar torrões. Tem pessoas que não aceitam. E por incrível que pareça, as pessoas começam a fazer oração contrária, começam a falar mal. Isso é como se jogasse torrões, pedra. Quando a gente começa a desprezar uma palavra de Deus, a boa obra, como a gente não levar, tem muita gente que faz isso, não levar em consideração as coisas sagradas, as coisas santas de Deus, é como jogar torrões e muito mais você possa pensar. E o caminhão, quando a gente sonha com o caminhão ele fala de mudança. Ele pode estar falando de uma coisa boa, como pode estar falando de uma coisa ruim. O caminhão pode significar uma direção. Um veículo importantíssimo, o caminhão. O caminhão pode estar simbolizando a própria pessoa. Porque caminhão está falando de direção. Então tem muitas coisas, Deus nos dá muito sonho, muitas revelações que são importantíssimas. Uma vez eu sonhei que eu estava dentro da minha casa e na minha casa eu percebia que tinha uma mulher que estava jogando muturo dentro da minha casa, muturo, pedaço de pedra, jogando um monte de coisa. E era uma mulher macumbeira, estava fazendo isso. Mas às vezes nem sempre é uma pessoa da macumba, nem sempre, às vezes, porque o que foi que Samuel falou para Saul? Que a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Uma pessoa que não está cumprindo o amor de Deus, uma pessoa que não está fazendo a vontade de Deus como é para fazer, ele está desobedecendo. E o desobediente ele pode estar qualificado a um macumbeiro, por incrível que pareça. Então existem muitas coisas que acontecem dentro da igreja. Por isso que a igreja precisa viver uma vida de oração constante, porque na medida que a igreja ora, os dons são derramados sobre a igreja. E um dos dons que é muito importante, todos são importantes, mas o dom muito importante é o discernimento. Para discernir as coisas dentro da igreja. Às vezes entra uma pessoa armada dentro da igreja, com maus intenções, mal intencionado. E se você tem discernimento, você consegue neutralizar através da oração, chamar um grupo para estar orando e Deus começa a trabalhar. Então tudo é importante. O discernimento ele serve para muitas coisas, como também para discernir sobre o sonho. Sonhos que às vezes não é fácil de compreender. Os discípulos, quando Jesus falou em parábola, eles não entenderam. E disse: Senhor, nos conta a respeito da parábola, por que tu falas assim? Aí Jesus diz: olha, porque a vós é dada a conhecer o mistério. Então é um mistério. A palavra mesmo é um mistério. É como, por exemplo, você tem um baú de joia na tua casa. Você não vai estar mostrando para qualquer pessoa. No mínimo você vai mostrar para os seus filhos. Você não mostra para qualquer pessoa, porque são coisas de valores, coisas confidenciais. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério,
que você vá bem sempre. Ore a Deus, que Deus vai dar discernimento sobre esses dons. Isso é valioso, é uma das ferramentas que Deus está te dando, te preparando para algo maior. Acredite nisso. Muitas e muitas e muitas pessoas não levam em consideração os sonhos, não estão nem aí, não divide com ninguém e também não leva. E as coisas vêm acontecendo, às vezes coisas ruins. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele se antecipa, dá o sonho para quebrar o laço, para que dê o livramento, mostrando para você que você vai subir de cargo. É assim. Deus é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele te ama de verdade. Deus abençoe tua vida e o teu ministério em nome de Jesus.